Gerson rumo à Rússia. É isso mesmo. O volante do Flamengo irá para o Zenit após a Copa do Mundo de Clubes. O clube russo vai pagar a bagatela de 25 milhões de euros pelo volante e ele vai receber 3 vezes mais o salário que ele já recebe no Flamengo. E a pergunta que eu quero muito aqui fazer com vocês e o que eu quero discutir aqui com vocês é: para quem é bom essa negociação? É boa para o Gerson? É boa para o Flamengo? Bora falar sobre isso? Mas antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, se está escutando pelo Spotify, deixa 5 estrelas. Fechado? Então vamos lá. Do ponto de vista financeiro, é bom para todo mundo. É bom para o Gerson e é bom para o Flamengo. Por quê? O Gerson vai ganhar 3 vezes mais do que ele recebe aqui no Flamengo, segundo informações de alguns jornalistas, ok? E o Flamengo vai receber uma bolada de 25 milhões de euros por um jogador de 28 anos. Então, assim, se você pega um jogador nessa idade por esse, sendo vendido do Brasil para o exterior, não há. Então, assim, o valor que o Flamengo vai pegar é tremendo. É tremendo. Então, assim, do ponto de vista financeiro, assim, é bom para os dois. Mas aí uma coisa a gente precisa falar. O Gerson, ele pode falar tudo o que ele quiser. O que ele não pode falar é que não é financeiro, porque é exclusivamente financeiro. Ele vai sair do Flamengo para ir para o Zenit exclusivamente pelo motivo financeiro. Por que exclusivamente pelo motivo financeiro? Alguém sonha nesse momento em morar na Rússia? Pelo frio, pela guerra, alguém sonha, porque tá tendo guerra ainda, tá? Apesar de não estar sendo muito noticiado, está tendo guerra. Inclusive, recentemente a Ucrânia atacou algumas bases da Rússia. Então, assim, a guerra ainda existe. Lógico, não chegou em Moscou, sabe? Nas grandes cidades russas isso não acontece, mas é uma guerra em andamento e você está ali dentro de um país que está nesse conflito. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, tem o lado do frio, né? Que é um frio tremendo e bem diferente do Rio de Janeiro. Tem o lado de que hoje a Rússia, por conta da guerra, não participa de nenhuma competição europeia ou mundial. Então a Rússia hoje não está nem com a FIFA, nem com a UEFA, tanto é que a Rússia não participa de Copa do Mundo, eliminatórias, essas coisas, e os clubes da Rússia não participam de Champions League, Conference, Europa League, não participam. Então, assim, o Gerson vai disputar o campeonato russo, a Copa da Rússia e acabou. Mais nada. Mais nada. E assim, num momento em que é uma reta final para uma Copa do Mundo, que o Gerson mesmo se posiciona falando que um dos sonhos da vida dele é jogar uma Copa do Mundo, isso ele disse no canal do Romário em uma entrevista ao próprio Romário, eu acho que não é uma decisão acertada. Se ele preferir, como eu falo, ele preferiu dinheiro. Porque em nenhuma outra coisa você fala assim, pô, porque uma coisa, o cara assim, pô, vai jogar na França, ele sonha em morar na Europa. Cara, eu vou entender. Pô, vai jogar num grande clube da Europa, Real Madrid, Barcelona, um Bayern de Munique, um Manchester United, City, tal, Liverpool. Beleza, eu entendo. Mas nesse momento, sair do Brasil para jogar na Rússia, por tudo isso que eu falei, é só um motivo, é grana. Então, ele, em algum momento, ele vai ter que se posicionar, e quando ele se posicionar, desculpa, assim, eu não vou cair no caso do Gerson, em alguma ladainha, meu sonho e tal, mesmo porque ele já teve vivências no exterior, né? A terceira, ele tá voltando pela terceira vez pro exterior, não é a primeira, né? Então tem esse detalhe também. Então, ele optou nesse momento pelo dinheiro, mas eu acho que, assim, do ponto de vista técnico, eu acho que é uma grande burrada que ele tá fazendo. É uma grande burrada que ele tá fazendo. Ele vai se esconder. E aí, volto a repetir, não sei, e se esconder em todos os aspectos, né? Ele vai se esconder tanto para a Europa, quanto vai se esconder aqui para o Brasil.
E eu não sei o quanto isso vai afetar a decisão do Ancelotti. Será que o Ancelotti vai acompanhar o campeonato russo? Será que o Gerson já convenceu o Ancelotti nesse momento? Que é um dos caras que ele quer contar no grupo, mesmo estando na Rússia? Então são cenas que a gente precisa ver. Mas assim, eu acho que tanto para o Flamengo quanto para o Gerson, e aí eu estou falando do lado técnico, foi muito ruim. Porque o Flamengo, por exemplo, não tem um jogador como o Gerson. No Brasil não tem. O Gerson é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. É um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. O Gerson joga muita bola. E mesmo o Flamengo contratando agora o o Jorginho não é, ele não faz a mesma função do Gerson, apesar de ocupar ali também o meio campo, ele não tem uma chegada tão forte quanto a do Gerson. O Gerson, ele é um cara muito vertical, né, um volante vertical. O Jorginho, ele é um cara que cadencia mais o jogo, né? Então, eu acho que assim, tanto o Gerson quanto o Flamengo saíram perdendo do lado técnico. Porque o Flamengo, tudo bem, vai ganhar uma fortuna com essa venda, né? Com o pagamento da multa, mas vai ser muito difícil repor um jogador à altura do Gerson. Mas muito complicado. Talvez só no exterior você encontre esse jogador. No futebol brasileiro, eu não vejo hoje um jogador que faz com tanta maestria o que o Gerson faz de marcar, de atacar ao mesmo tempo, de pisar na área. Ele é um volante que pisa muito na área, apesar de eu achar que ele chuta pouco, que ele deveria melhorar o chute dele, que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles do Gerson, que se o Gerson aprimorasse a parte do chute, cara, era outro patamar, literalmente, outro patamar. Então, assim, todo mundo saiu perdendo, tanto o Gerson quanto o Flamengo na parte técnica, né? Do Gerson jogar num campeonato muito mais fraco que é o brasileiro, dele jogar num campeonato que ninguém tá assistindo e de um clube que não vai participar de nenhuma competição europeia, como nenhum outro clube da Rússia. E do ponto de vista do Flamengo também, após a Copa do Mundo de Clubes, vai perder. Pô, perde o capitão, né? Hoje o Gerson é o capitão do Flamengo, ele é um líder dentro de campo, então é uma perda, assim, gigante. E, volto a repetir, do lado financeiro, excelente. Excelente, 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 assim, sabe. O Flamengo, pô, o quê? Mais de 150 milhões de reais. É muita grana. É muita grana para um jogador de 28 anos, sabe. E aí o Flamengo obviamente vai poder repor, né, vai tentar repor, na próxima janela, um volante, né, com algumas características do Gerson, ou não sei se o Flamengo vai investir em outras peças, mas é uma grana absurda que vai entrar no caixa do Flamengo, né. E o Gerson vai lá, né, se esconder. Muitos hoje vão para a Rússia, muitos jogadores vão para a Rússia, a gente sabe por quê, né. Então, assim, não é o caso do Gerson, obviamente, mas, cara, eu entendo muitos flamenguistas estarem chateados com o Gerson nesse momento. Eu entendo. Porque o Gerson não ganha pouco, mas ao mesmo tempo também a gente tem que pensar que cada um faz a sua escolha. E é muito fácil a gente fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Então é o que eu falo. É, para mim ficou claro que nesse momento a prioridade número um do Gerson é fazer o pé de meia dele. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E acabou. Não, assim, não adianta a gente ficar aqui, ai, olha, não, mas pô, ele não ganha pouco no Flamengo. Ok, ele não ganha pouco, mas ele pode ganhar mais. E talvez na sua empresa você mudasse para uma outra empresa, sabe? Então, assim, a gente não pode julgar isso, o que passa dentro da cabeça das pessoas, o que, sabe, o que cada um faz. É complicado isso. Mas eu continuo afirmando, eu assim, se eu tivesse muito, muito, muito sonho de jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, se eu tivesse muito, muito sonho e, pô, e ganhasse muito bem como eu ganho, talvez eu não trocaria. Talvez, porque é o que eu falo, eu não estou na pele do Gerson. Então, ou talvez eu tô falando isso pra vocês e falando: "Não, não, não, pegaria minhas coisas e iria também ganhar 3 vezes mais", sabe. Então, é muito fácil a gente fazer conta com o dinheiro dos outros. Mas uma coisa é clara, o Gerson acho que dificilmente volta para o Flamengo, dificilmente. Porque ele já é a segunda vez que ele pede para sair do Flamengo, né. A primeira foi para o Olympique ali de Marselha, quando estava o Sampaoli, e agora
E agora pro Zenit. Então, ele se queimou muito com a torcida do Flamengo, né? Muito mesmo. Então, acredito que pro Flamengo ele não volta mais, não. Tão cedo. Acho que nem tão cedo, acho que não volta mais. Então, provavelmente ele vai ter que. Se ele amanhã se arrepender lá de estar jogando na Rússia e quiser voltar pro Flamengo, voltar pro Brasil, eu acho que ele vai ter portas fechadas no Flamengo. Achismo. Mas que futebol também muda muito, né? Tanto jogador aí que já falou, foi muito pior que o próprio Gerson, que falou mal do clube e que ali acabou voltando. Então é isso, pessoal. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa e assim, comenta aqui o que você acha dessa saída do Gerson para a Rússia, para o Zenit. Valeu!